Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos para a parte 5 aí de instrumentação, né? Instrumentação de processos industriais. E essa aula de hoje, ela terá por objetivos a introdução da normativa de símbolos para instrumentação, S51 ISA, instrumentos e suas respectivas identificações em campo, né? Ou também para sistema aí com operação em painel, enfim. Identificação funcional em um sistema de instrumentação industrial e tabela de identificação funcional em sistemas de controle e instrumentação. Então, falando da normativa, né? A norma S51 ISA é International Society of Automation, antiga Instrumentation Society of America. Né? Isso daí estabelece nessa normativa, né, os símbolos gráficos para a identificação dos instrumentos e dos sistemas de instrumentação usados para medição e controle, apresentando um sistema de designação que inclui código de identificação. Ela é adequada para fluxogramas industriais de processos contínuos, né, química, petroquímica, enfim, processos que envolvem vazão, temperatura, pressão, tá? A gente trabalha bastante aí com essa norma. Muito bem, então a terminologia, né, referente à normativa para os instrumentos, ela vai ser mostrada nesse slide. Então nós temos ali instrumento E, tá? Então ele é um detector, esse instrumento. Definição, né, o que seria esse instrumento? No detector, nós temos que são dispositivos com os quais conseguimos detectar, né, alterações na variável do processo. Pode ser ou não parte do transmissor. O transmissor é um instrumento que tem a função de converter sinais do detector. Tá? Então, o detector vai detectar e o transmissor vai converter, né, os sinais do detector, e outra forma capaz de ser enviada à distância para um instrumento receptor, normalmente localizado no painel. E quando a gente fala à distância, normalmente trata-se também de sinais elétricos, né? Pode ser pneumático também, mas o sinal elétrico é bem utilizado aí em processos industriais. Indicador, que é um instrumento que indica o valor da quantidade de medida enviada pelo detector. Transmissor, etc., né? Basicamente vai indicar, a gente vai ver a figura, né, mais para frente, aí, nos próximos slides. Registrador, que é um instrumento que registra graficamente aí, valores instantâneos, medidos ao longo do tempo, valores estes enviados pelo detector, transmissor, controlador, etc. Né? Então, o registrador, ele pega ali os pontos a cada instante de tempo, e ele vai montando um gráfico, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 5 minutos de um processo, vou ter um gráfico daqueles 5 minutos. Se eu tiver uma coleta a cada 1 segundo, eu vou ter ali N coleta de dados, né? Para montar um gráfico que é mais que suficiente, para a gente conseguir observar graficamente como está o processo também. O Y, que seria aí o conversor, né? Um instrumento cuja função é de receber uma informação na forma de um sinal, alterar esta forma e a emitir como um sinal de saída proporcional de entrada, tá? Então ele vai converter algum elemento, por exemplo, eu quero controlar numa máquina a velocidade e eu estou tendo ali como sinal de entrada do conversor tensão. Então eu tenho que converter isso daí para gerar uma saída em velocidade, né? Já que eu estou comparando velocidade com velocidade. O que sai eu tenho que comparar com o que está lá de referência, né? Então, se eu tenho velocidade de saída, eu tenho que comparar com uma velocidade de referência também. Então, o conversor ele vai converter aí parâmetros físicos, tá? Um sinal de entrada para um sinal de saída de forma proporcional. Lembrando que para máquinas, né, a velocidade ela é diretamente proporcional à tensão de alimentação. Controlador, que é um instrumento que compara o valor medido com o desejado, né, e baseado na diferença entre eles, emite sinal de correção para a variável manipulada.
a fim de que a diferença seja igual a zero. Variável manipulada, né? Ela vai, como o nome já diz, né? Ela vai manipular ali um determinado parâmetro do sistema para que o parâmetro fim, ou seja, o que desejamos controlar, esteja ali dentro dos limites inferiores e superiores de controle, né? Que é estabelecido ali um certo range, né? Essa faixa ali de operação, e o controlador tem por função ali fazer com que o processo esteja nessa margem, nessa faixa de operação. E elemento final de controle, que é o dispositivo cuja função é modificar o valor de uma variável que leve o processo ao valor desejado. Tá? Então, o elemento final de controle, basicamente, ele pode ser ali uma válvula, supondo, que ele vai ali modificar, né, por exemplo, a vazão, entendeu? Modificando a vazão por exemplo, de gás, né, numa tubulação, pode fazer com que exista uma mudança da temperatura. Se eu quero controlar a temperatura, estou mexendo aí com a vazão de gás, isso daí está fazendo com que a temperatura ela seja modificada, né, dentro ali dos parâmetros da minha área de controle. Então, se eu quero trabalhar com 30 graus Celsius, por exemplo, eu faço com que tenha ali uma certa quantidade de vapor, e a vazão desse vapor ele vai ser controlado por uma válvula, né, que vai ser esse elemento final de controle. Muito bem. Daí nós temos aí instrumentos, né, e as suas definições. Então, primeiro ele é indicador. Olha que simples. O indicador faz o quê? Adivinhe? Indica. Ridículo assim. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um circuitinho lá que está trabalhando com 10 volts. Eu tenho um indicador ali, que é um multímetro na escala de tensão, que vai mostrar para mim, puxa, 10 volts. Ah, não está em 10 ainda, está em 9,5. Então, tem que calibrar ali, né, para chegar em 10. Ah, não, passou, está 10,5. Volta ali, ajusta de novo ali o potenciômetro para ficar em 10. Então, o indicador ele vai indicar o valor de determinada variável do processo. Registrador, já vimos, né, ele vai, de forma gráfica aqui, estabelecer ali vários pontos no tempo, formando uma certa curva, e registrando isso daqui de forma gráfica. Temos a unidade de alarme também, num processo industrial, né, que vai nos informar de forma visual, sonora, ou ainda visual e sonora, se existe aí alguma anomalia no processo. Controlador, né, que a gente estabelece lá um set point, por exemplo, aqui está 182, poderia ser, por exemplo, 182 radianos por segundo, né, que equivale aí a, salvo engano, 1800 RPM, né. Então, isso daí é um controle de velocidade, por exemplo. Eu coloco isso daqui como parâmetro e eu quero que a velocidade lá do meu motor esteja dentro desse parâmetro aqui. Eu posso colocar meio para cima, meio para baixo. Então, ela pode estar entre 182,5 e 181,5. Mas tem que estar aí beirando aí o 182. O controlador ele tenta controlar justamente essa variável aí de referência do processo. Temos um transmissor, né? Aqui é colocado um transmissor de pressão, né? Que determina aqui, ó, nessa imagem está 0,230 bar, né? Bar não é bar onde a gente toma uma coca, né? Uma Coca-Cola, um Guaraná. Bar é uma unidade de pressão, tá? Então aqui ele está transmitindo a pressão de um lado para outro, tá? E a válvula de controle, tá? Essa válvula aqui entra, por exemplo, fluido de um lado, sai fluido do outro, e ela é controlada, tá? Então, ela vai ter um controle dependendo, por exemplo, do nível de um tanque, né? Se o tanque estiver cheio, eu abro essa válvula para que consuma-se um pouco do líquido que está naquele tanque, né? Se ele atingir um nível muito baixo, daí essa válvula ela fecha e o tanque volta, né? Se estiver sendo alimentado por um outro encanamento ali, volta a encher. Então ela pode ser usada, por exemplo, no controle de nível, né? Uma válvula de
controle. Então, o processo industrial ali, um sistema de instrumentação, é trabalhar aí com esses elementos, dentre outros, né? Tem outros elementos aqui que não foram abordados, mas esses são os principais. Cada instrumento, né, ele será identificado por um conjunto de letras, né, que seria identificação funcional, e números de identificação, que é identificação para a malha de controle. Tá? Então, isso daí é o que nós temos aí para estratégia de controle, né? E daí nós temos ali um conjunto de letras. A primeira letra vai identificar a variável medida pelo instrumento, né? A variável de controle ou ainda de distúrbio. E as letras subsequentes a função do instrumento, tá? Temos também que o número da malha, né? Todos os instrumentos da malha devem apresentar o mesmo número, tá? Então, se eu tenho 3 instrumentos, todos têm que ter o mesmo número. Se for número 10, então os 3 instrumentos vão estar lá com o número 10. E aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho TIC 103. Muito bem, o que isso representa para nós? O T é a variável da malha, significa temperatura. Tá? O IC é a função do instrumento. Tá? Então, um instrumento indicador e controlador. E o 1003 é o número da malha. Tá? O número da malha, conforme foi dito aqui no item 2, todos os instrumentos da malha devem apresentar o mesmo número. Tá? Então, aqui nós temos um indicador e controlador de temperatura, 103. Se tivesse algum outro elemento dentro dessa malha, teria que ter esse número na frente também, número 103. Observação: o código da área pode ser incluído na informação do tag. Tá? O tag, então, seria esse carinha aqui. Exemplo: 5380 TIC 103, ou TIC 5380 103. 103 é o número da malha, daí o código da área seria 5380. Aqui nós temos a tabela de identificação funcional, né? Eu não vou ficar lendo todos os itens, né? Porque seria cansativo para mim e para vocês. Mas aqui nós temos de A a Z todos os elementos, né, que são adotados aí no sisteminha de controle. Nós temos aí variável medida ou inicial, daí nós temos aí, por exemplo, chama de queimador, condutividade elétrica, densidade, tensão, vazão, medida dimensional, potência, corrente, nível, umidade, pressão, o que mais aqui? Quantidade de evento, radioatividade, velocidade, frequência, temperatura, muito usado. Multivariável, viscosidade, peso, força, não classificada, indefinida e posição. Daí temos as modificadoras, né, que eu posso ter, por exemplo, uma pressão diferencial, tá? Ou uma razão, ou uma varredura seleção, ou integrador, né, ou totalizador também. Outro modificador aqui pode ser segurança, tá? Então, elemento de segurança. Temos aqui função de informação ou passiva, pode ser alarme, visor, indicador, enfim, diversos. Né? Temos aqui função final, por exemplo, para o C, controlador. Vamos pôr aqui, qual outro aqui? Para o S é chave, né? Vem lá do inglês, switch, né? Então, a chave. Para T, transmissora, função fim, transmissor. Vamos lá, cadê o... Aqui nós temos relé, né? Ou computação, tem, enfim, elemento final de controle não classificado, no caso do Z, mas nós temos diversos aqui, né, elementos, e temos aqui mais uma modificadora, seria o último elemento aqui, né, que forma a identificação funcional da malha de controle. Os mais usados, né? F para vazão, L para nível, T para pressão, T para temperatura. Tá?
os elementos aí, né? O indicador, né? O I de indicador, o C de controlador, tá? Temos também o T de transmissor e o R de registrador. Tá? O integrador também aqui é utilizado, né? Pela letra Q, algumas vezes. Mas esses daí são os elementos mais utilizados, porém nessa tabela aqui, né, nós temos todas as possibilidades aí a serem empregadas no sistema de controle industrial. Falando aí um pouco da identificação funcional, né? A identificação funcional deverá ser estabelecida de acordo com a função do instrumento ou função programada, e não de acordo com sua construção. Assim, um transmissor de pressão diferencial usado para medição de nível deverá ser identificado por LT e não PDT. Um indicador de pressão e um pressostato, né, que é uma chave de pressão, conectado à saída de um transmissor pneumático de nível deverão ser identificados respectivamente como LI e LS. Então perceba, aqui nós temos que trata-se do elemento mais pela finalidade que ele tem no processo do que pela sua função efetiva. Tá? Então se eu tenho aqui, né, que nem foi colocado, transmissor de pressão diferencial que é usado para nível, então a gente vai tratar de um transmissor de nível, não um transmissor diferencial de pressão. Por quê? Porque vai controlar o nível. Tá? Então a gente foca mais aí na nomenclatura para o fim, não muito pela característica física do elemento. Tá? A primeira letra ela é escolhida de acordo com a variável medida, ou a variável controlada, no caso ali seria o nível, né? E não de acordo com a variável manipulada. Tá? E daqui nós temos aquele diagraminha que eu já passei para vocês, né? Anteriormente. Temos aqui variável controlada e aqui a variável manipulada. A gente trabalha com a controlada, não com a manipulada. Tá? Assim, uma válvula de controle variando a vazão de acordo com a saída de um controlador de nível é uma LV, não uma FV. Aqui seria válvula de vazão, né, ou válvula de fluxo, e aqui válvula de nível. Como a variação da vazão vem de acordo com o controle do nível, nós tratamos como ela sendo aí, né, uma válvula de nível, tá certo? Então aqui o nosso elemento seria um transmissor de vazão e teríamos aqui no processo, atuando no processo, uma válvula de controle para nível, tá certo? Então o que interessa para a gente? Variável controlada. E a variável manipulada? Na instrumentação, a gente não olha para ela, nós olhamos para a controlada. Não queremos controlar nível? Então eu tenho um LT, um transmissor de nível. Né? Aqui, se eu for controlar o nível através da variação da vazão, não tem uma FV, mas sim uma LV. Tá? Essa LV sendo um elemento atuador no processo. Tá? Então, isso aqui está o processo de vazão, o elemento atuador, ele vem aqui no processo. Aqui está o fluido, né? Vamos pôr assim. E o controlador, o atuador, né? Ele estaria aqui antes do processo para justamente controlando a vazão, eu teria aí um controle de nível. Né? Então, eu teria, por exemplo, um tanque cheio aqui de água mesmo. Tá? A água está caindo porque está sendo consumida. Daí eu tenho uma válvula de vazão que vai fazer com que, se estiver sendo muito baixo o nível do tanque, abrir uma válvula aqui de vazão, aumentar a vazão para que o tanque volte a subir. Tá? Então o tanque tem que estar aí sempre dentro de um limite superior e inferior do processo, para que o sistema opere de forma correta. Né? E não soe um alarme, por exemplo, né, lá para o operador, falando, ó,
estamos com um problema lá de nível do processo, vai dar uma olhada, vai ver se tem algum probleminha lá com a vazão, né, com a válvula de vazão, ou no controlador, ou no sensor, no transmissor, né. Então, isso daqui é muito importante, né, que você tenha ciência, porque a gente opera sempre no elemento fim, tá, e não no elemento manipulado. Beleza, turma? Agradeço aí a todos a atenção nessa aula, né? E lembrando que eu estou sempre disponível no chat para tirar maiores dúvidas. Podem entrar lá, perguntar, né? E qualquer questão que tenha ficado aí não muito clara, mande lá perguntas, né? Pode ser por áudio, né? Às vezes vocês fazem algum tipo de anotação, pode tirar foto do caderno, né? Se não for um garrancho, o professor vai entender. E daí eu respondo assim que visualizar a dúvida de vocês, tá certo? Grato pela atenção de todos. Não esquecendo que voltamos agora com tudo, né, para o segundo semestre. Então já temos a nossa primeira lista de exercício, né, na aula de hoje. Então vocês vão ter lá uma lista de exercício tranquilo, né, sem muito segredo para quem prestou atenção na aula, né, perguntando aí sobre conceitos básicos aí abordados na aula de hoje. Então não esqueçam de fazer, tá? Lembrando que a lista de exercícios tem prazo, né? Eu recomendo fazer no dia para que vocês não esqueçam, e daí vai acumulando, né? Para que não acumule as listas de exercício, para que vocês entendam o que vai vir pela frente também, né, no conteúdo. Recomendo a todos aí grandemente que já executem a lista de exercício. Beleza? Grato pela atenção de todos. Um abraço. Até.